Olá, turma! Continuando as nossas discussões sobre os nossos estudos, relacionados à semântica, nós iremos trabalhar agora com a significação das palavras. Em relação a essa significação das palavras, as palavras e as expressões, quando se organizam na estruturação dos enunciados, elas podem estabelecer umas com as outras determinadas relações de forma ou sentido. Por exemplo, eu passei para vocês uma redação, não é isso? Um texto dissertativo argumentativo. E vocês iriam produzi-lo falando sobre a questão das fake news. Quando a gente vai produzir um texto, principalmente as palavras-chave, que estão presentes ali naquele tema, são palavras que às vezes acabam sendo repetitivas ao longo do texto. Para que eu não torne o meu texto sem coesão, para que o meu texto seja um texto coeso, um texto coerente, é necessário que eu compreenda a significação das palavras, para que a partir dessa compreensão eu busque a relação, a organização, a estruturação dessas palavras. O que eu quero dizer com isso? É necessário que eu busque os sinônimos. Digamos que eu vou produzir um texto sobre evasão escolar, só um exemplo. E aí, em um momento, eu coloco professor, a palavra professor. Em um outro momento, para não repetir essa palavra professor, eu posso colocar o quê? Eu posso colocar docente, certo? Que assim eu vou estar produzindo um texto que seja mais coerente, mais coeso. Eu busco sinônimos, assim como em relação ao aluno, Eu coloco no primeiro parágrafo, digamos assim, a palavra aluno. No segundo parágrafo, eu já coloco a palavra educando. No terceiro parágrafo, eu já coloco a palavra discente, para me referir ao aluno. Por quê? Porque são sinônimos que vão fazer com que esse meu texto fique um texto mais organizado, mais estruturado, e eu não vou estar sendo uma pessoa repetitiva, utilizando sempre a mesma palavra. Que isso até é algo, quando eu sei utilizar os sinônimos, quando eu compreendo a significação das palavras, é algo que contribui em todos os sentidos, tanto no momento de produzir textos, quanto também no momento de interpretar os textos, certo? Aí aqui nós temos dois pequenos trechos, de textos. O primeiro diz: então, já posso fazer um contrato com os italianos? O professor responde de maneira reticente: sim, o guri tem futuro, mas o pai não quer saber de ponderações. O seu rebento é o sucessor de Pelé e Garrincha, e estamos conversados. Aí o segundo texto tem como título Pivete e diz o seguinte: Lalo, apenas um nome. Na batalha diária pela sobrevivência nas ruas, às vezes, isso é tudo o que resta a uma criança. Na infância vivia em meio ao abandono e à violência. Quem é filho logo vira pai, e a morte não demora a se apresentar. O enredo da vida de Lalo é o mesmo de milhares de jovens brasileiros, castigados pela dilacerante exclusão social que afeta nosso país. Quantos pivetes ainda continuarão vagando por aí? O que nós podemos observar aqui? Tem algumas palavras que estão em negrito, não é isso? Palavra guri, rebento, criança e pivetes. Então, o que a gente observa é que essas palavras, elas são sinônimos, não é isso? Ou seja, nós temos aqui exemplo de palavras que, dependendo do contexto, dependendo da situação, eu posso substituí-las, Posso substituir uma pela outra e o texto continuará com o mesmo sentido, ok?
Em relação aos sinônimos, gente, os sinônimos são vocábulos que, empregados em um determinado contexto, têm o mesmo significado ou um significado muito semelhante, certo? Então, o sinônimo é isso, é quando em um determinado contexto a gente emprega uma palavra e depois eu posso utilizá-la uma outra que possua aquele mesmo sentido, como no exemplo anterior, que nós vimos a questão da palavra guri e a palavra criança. Ambas as palavras possuem o mesmo sentido. E isso também, essa questão do sentido, vai depender muito do contexto, né? Como é colocado aqui. Note pela definição que só é possível perceber se as palavras são ou não sinônimas se elas estiverem contextualizadas. Se a gente pegar essas palavras de uma forma isolada, é muito delicado para afirmarmos se elas são ou não sinônimas. Então, para que a gente possa estabelecer nessa relação, perceber se essas palavras são semelhantes, é necessário observarmos o contexto em que elas estão inseridas. E aí nós temos o exemplo, né? O exemplo 1. A falta a uma das provas elimina o candidato do processo seletivo. E o segundo, exemplo, a falta a uma das provas exclui o candidato do processo seletivo. O que é que nós podemos observar aqui? Que as palavras elimina e exclui são sinônimas dentro desse contexto. Por quê? Porque quando a gente pega e lê essa frase, tanto faz colocar a palavra elimina ou a palavra exclui, que o sentido continua o mesmo, não é? Já o segundo exemplo que diz, o primeiro diz, nos rios a ação química desse poluente elimina várias espécies aquáticas. E o segundo exemplo diz, nos rios a ação química desse poluente exclui várias espécies aquáticas. O que é que nós podemos observar? Que no primeiro exemplo, a palavra elimina várias espécies aquáticas está relacionada a matar, a extinguir, não é isso? E já o segundo exemplo, quando eu digo exclui várias espécies aquáticas, esse exemplo aí, a palavra excluir, se refere a não atuar, a não prejudicar. Então, é por isso que nós precisamos do contexto para que nós possamos afirmar se uma determinada palavra é sinônima ou não da outra, ok? Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.